Pessoal, outra pergunta também muito frequente que me fazem é, já que o curso é de Lean Six Sigma, e na verdade o Lean Six Sigma é, de certa forma, né, uma fusão de duas metodologias, o Lean Manufacturing e o Six Sigma, então qual que é a diferença entre Lean Manufacturing e Six Sigma? Se a gente quisesse entender cada uma separadamente, né, qual que seria essa diferença? Então, na verdade, a primeira diferença é justamente o contexto histórico e geográfico. Cada metodologia nasceu em uma época diferente, em um país diferente. Mas, na essência, as duas metodologias buscam, né, o mesmo resultado, que é a melhoria do desempenho da empresa, trazer mais lucratividade, trazer mais produtividade para a empresa. Por isso, com o tempo, elas se fundiram. Mas o Lean Manufacturing, ele surgiu no Japão, na época, no final da Segunda Guerra Mundial, na época onde o Japão estava precisando de se reconstruir, né, ficou arrasado ali na Segunda Guerra, e nessa reconstrução, e inclusive na reconstrução das indústrias japonesas, né, os japoneses precisaram de aprender como produzir com qualidade, como que eles iam, né, reconstruir a indústria e ter uma indústria de fato competitiva. Então, tudo começou com o Japão indo buscar, através dos conhecimentos do Deming, por exemplo, o que seria, né, e como que seria trabalhar a qualidade numa linha de produção ou numa fábrica, né, numa indústria. E aí eles começaram a aprender sobre os conceitos do PDCA, da melhoria contínua, como que fariam um controle de qualidade, como que eles poderiam, né, avaliar e acompanhar, né, a qualidade do processo, a estabilidade do processo. Então, quando eles foram buscar esse conhecimento, eles começaram a construir, então, o seu conceito de qualidade, como produzir com qualidade. E aí, a Toyota, especificamente, né, avançou muito bem nesse ponto, conseguiu entender como ela poderia produzir, né, os seus carros com qualidade e criou o seu sistema de produção. Como é que eles iriam produzir sem desperdício, com qualidade, e aí surgiu o Lean Manufacturing. Então, o Lean Manufacturing é um termo que os americanos deram para o sistema de produção da Toyota, a forma como a Toyota produz o seu produto, os seus carros, né? E ela produz com altíssima qualidade e com pouquíssimo desperdício. E aí isso acabou virando referência no mundo, pela forma como eles fazem, de tão bem feito que eles fazem. Aí é importante a gente entender o seguinte, o Lean Manufacturing é uma metodologia, uma filosofia da Toyota muito baseada o quê? E você ir até onde o problema acontece. Então, o que eles falam é fazer o Gemba. Você vai até o local, você observa, você faz a medição dos dados, você faz a observação dos desvios das falhas que estão acontecendo e você vai utilizar de ferramentas simples, ferramentas qualitativas, gerenciais, para poder trabalhar aquele problema e resolver. Na essência, o Lean, ele busca, então, entender se o fluxo do processo, né, se o VSM ou o fluxo de valor ali do processo produtivo está adequado, né, é um fluxo produtivo sem gargalos, sem desperdícios. Então, na essência, é entender esse fluxo, entender se ele está fluido, se ele está com a velocidade correta e identificar nele todos os possíveis desperdícios para eliminá-los, né? A ideia é que quando você identifica um problema e você tem a filosofia do Lean na sua empresa, para esse problema você vai buscar a causa raiz, entender a causa raiz, e para isso você vai lá no local, conversa com as pessoas, escuta quem faz parte daquele processo ali no dia a dia e tenta entender a causa raiz e elimina aquela causa raiz, né? Então, existem algumas histórias, alguns exemplos de Lean Manufacturing em alguns livros, né? Por exemplo, um livro interessante é A Máquina que Mudou o Mundo, conta um pouco dessa história do Lean, e eles falam, olha, no início, os japoneses eles tinham
muitos defeitos, muitos desperdícios. E aí, com esse trabalho, eles foram reduzindo e hoje eles têm uma das melhores performances no mundo nesse sentido. Já o Seis Sigma, ele nasceu então na Motorola, na década de 80. Então o Seis Sigma ele veio um pouco depois do Lean e no contexto americano, nos Estados Unidos. Mas a Motorola criou o Seis Sigma porque ela precisava se tornar mais competitiva, fazer melhor, com menos defeito, reduzindo os seus custos, principalmente os custos de não qualidade. O contexto do Seis Sigma, então, é o seguinte: na Motorola, eles entenderam que a metodologia que iria ajudá-los seria uma metodologia mais quantitativa. Mas, na essência, o Seis Sigma também trabalha, né, a lógica do PDCA, do ciclo de melhoria contínua, só que com um outro método, que é o método DMAIC. Mas a lógica, na essência, é a mesma, porque a gente precisa atacar um problema ou uma oportunidade, primeiro passando por uma fase de planejamento, depois uma fase onde a gente vai agir, né, onde a gente vai executar o nosso plano de ação, depois a gente monitora, verifica os resultados, e aí se os resultados foram satisfatórios, a gente então padroniza, a gente finaliza então esse ciclo dessa forma. O DMAIC, né, ele faz isso, o método DMAIC faz isso, e na sua essência ele tem essa lógica do PDCA, mas o Seis Sigma ele é mais quantitativo. Por quê? A Motorola ela tinha muitos dados, muitos indicadores, e ela entendia que a melhoria que ela podia propor era uma melhoria nos seus processos. Então a linha do Seis Sigma é olhar para o processo e qual é o resultado que esse processo está entregando, né? Quais são os principais indicadores daquele processo, quais são as principais variáveis que são monitoradas, que são mensuradas daquele processo. Nesse contexto, então, o Seis Sigma ajuda a gente a entender a variabilidade, a estabilidade e a capabilidade do processo. Então, a ideia do Seis Sigma é você entendendo o comportamento do seu processo através dos dados que são mensurados dele, que são medidos dele, você consegue entregar resultados melhores, porque você propõe, de alguma forma, né, com a ajuda do método DMAIC, você propõe uma maior estabilidade, uma maior capabilidade desse processo. Então, o Lean e o Seis Sigma possuem semelhanças e por isso foram fundidos, né, na metodologia Lean Seis Sigma, mas cada um tem sua história e tem realmente algumas diferenças. Hoje a gente trabalha com o Lean Seis Sigma porque a gente traz o melhor dos dois mundos, né? O Lean traz para a gente um pouco das ferramentas mais qualitativas, um pouco da filosofia do japonês de observar o processo, né? Ir até o local, identificar o problema e os desvios que estão acontecendo junto com uma equipe. E o Seis Sigma, a gente traz do Seis Sigma a importância de analisar os dados, de entender o comportamento do processo através dos seus indicadores, das suas variáveis e como que eu posso propor uma maior estabilidade, uma menor variabilidade, uma maior capabilidade desse processo. Então existem semelhanças e diferenças, mas hoje o Lean Seis Sigma é a metodologia que é utilizada mundialmente, que é um pouco da fusão dessas duas linhas de pensamento.